Autoconhecimento dos sonhos? O que é? É um processo no qual o indivíduo sistematicamente busca conhecer os significados por trás dos seus sonhos. É um processo muito confuso, os sonhos. Eles são fragmentos aleatórios de histórias, de imagens que contam a sua vida, seja do seu passado, seja do seu momento atual ou aquilo que você deseja lá no futuro. O neurocientista do Laboratório de Sono e Sonhos, Siddhartha Ribeiro, no seu livro O Oráculo da Noite, ele conta uma história de uma terapia de uma criança que, com 5 anos, tinha pesadelos e não queria dormir, estava em pânico, não queria dormir. O seu sonho, ele contava sobre um lugar onde tinha lamaçal, cercado por arame farpado, parecendo um campo de concentração escuro, chuvoso, no qual ele não tinha nenhum parente ali com ele. De repente aparecem algumas crianças e vão com ele numa casa onde tinha bruxas canibais. Então, essa criança começou a fazer psicoterapia, um especialista que trabalhava com o lado lúdico. Geralmente os psicólogos infantis eles usam a brincadeira, jogos, brincadeiras. Mas ele também trabalhava o controle sobre os sonhos. E nessas elaborações sobre os sonhos, esta criança começou a mudar o enredo dos pesadelos. Eram caçadas de tigres, de tubarões, era uma aventura. Esse sonho nada mais conta um momento difícil de luto desta criança e de uma mãe também que chorava muito. E aquele sonho ele estava elaborando. E nessa elaboração desse luto, esta criança não teve mais medo de dormir e de sonhar. Ele começou a ter mais sonhos e não mais aqueles pesadelos. Siddhartha Ribeiro, ele conta que desde a antiguidade o registro de sonhos é uma coisa importante e era estimulado na antiguidade com alguns sábios para que evocasse a relembrar sonhos, estimular sonhos, novos sonhos. E um sábio dizia que era importante esse registro imediato para o registro fiel. Então, como ocorre, segundo a autora de um livro clássico da psicologia, Introdução à Psicologia, Linda Davidoff, ela conta aqui no capítulo sobre sonhos, ela diz que existem 2 tipos de investigação sobre os sonhos, com os psicólogos, no qual o indivíduo está fazendo terapia e o psicólogo geralmente pede para que o indivíduo tenha um caderno que ele possa registrar logo após ao acordar daquele sonho. Mas o que acontece? Muitas vezes esses indivíduos eles adiam essa procedência. Mas isso aí tem uma questão que para algumas teorias explicam essa questão, principalmente a psicanálise. Outra investigação do sonho é nos laboratórios do sono, como o Siddhartha Ribeiro, outros neurocientistas, e estão espalhados. Eles estudam esse processo do sono e dos sonhos também.
O sono ele é dividido em fases e é um processo fisiológico que ocorre no cérebro. E eles tentam entender isso, mas, segundo a autora, é um processo que ela compara que costuma ser um pouco mais caro do que a psicoterapia. Siddhartha Ribeiro, então, ele conta que o processo de investigação de sonhos, né? Ele não precisa ser algo tão... precisa estar num analista, numa terapia. Basta o indivíduo ele ter esse desejo de poder anotar. E basta ele evocar no seu cérebro o desejo que eu quero sonhar, eu quero relembrar e quero relatar sobre este sonho. Então essa autossugestão para o cérebro. Então, como podemos ver, é muito importante esse trabalho dos sonhos para você conhecer o que acontece com você. Em outros vídeos eu comentarei sobre a história do trabalho de sonhos, um processo de autoconhecimento, no qual irei abordar.